2018, prova azul, questão 162. Torneios de tênis em geral são disputados em sistemas de eliminatórias simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Ou seja, tem uma partida, né, da pessoinha 1 versus a pessoinha 2. Um desses dois vão perder, né, óbvio. Então ele é eliminado e o outro ele segue para a próxima fase, certo? Dessa forma, se na primeira fase do torneio conta com 2N competidores, ou seja, na primeira fase a gente tem 2N competidores, então na segunda fase restarão N competidores. Por quê? Porque restarão a metade dos competidores, né? Porque vão ter essas partidas que tem 2 participantes, né? Tem 2 tenistas em cada partida, e em cada uma dessas partidas um vai perder, certo? Então um vai sempre ser eliminado, só vai passar o outro, né, para a próxima fase. Então, a cada fase, a gente vai tirando metade dos competidores, certo? E assim sucessivamente até a partida final. Então, teoricamente, aqui na terceira fase, a gente teria N sobre 2 competidores. Na quarta fase, a gente teria N sobre 4 competidores. E assim por diante, sempre tirando metade dos competidores a cada fase. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam 128 tenistas, certo? Então, na primeira fase, a gente sabe que tem 128 tenistas, certo? De boa. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dado por, certo? Eu acho que isso aqui é uma questão muito mais de interpretação do que realmente de conta, certo? Vamos lá. Na primeira fase, a gente tem 128 tenistas. E a gente sabe que eles vão se juntar de 2 em 2 para poder cada um dessas duplas jogarem uma partida. Não é isso? Porque ele diz que cada partida é disputada entre 2 competidores, certo? Então, se a gente tem 128 tenistas, a gente tem 64 partidas. Porque 2 competidores se juntam para disputar uma partida. Então a gente vai ter a metade do número de competidores de partidas. Então a gente vai ter o número de tenistas, 128, e a gente divide por 2 para poder saber o número de partidas, porque cada partida conta com 2 jogadores. Então a gente tem 64 partidas, certo? 64 partidas. De boa. Dessas 64 partidas, que contam com 2 competidores, um competidor desses dois vai sair. Então só vai sobrar um competidor. Então, desses 128 aqui, a gente vai tirar metade deles para poder ir para a próxima fase. Tanto é que ele disse que na primeira fase teria 2N competidores e na segunda N. Ou seja, o número de tenistas cai pela metade. Então, se a gente tinha 128 tenistas, agora a gente tem 64 tenistas. Certo? 64 tenistas. Desses 64 tenistas, a gente tem quantas partidas para eles? Cada partida conta com 2 competidores. Então, se a gente tem 64 tenistas, a gente pega 64 e divide por 2, porque cada partida tem 2 competidores, e a gente tem 32 partidas. Então, nessa segunda fase, a gente vai ter 32 partidas. De boa? Dessas 32 partidas, um jogador de cada vai sair. Então, a gente vai tirar 32 competidores aqui desses 64. Como a gente inferiu aqui, né? O número era N, que é 64, e vai para N sobre 2, vai cair pela metade de novo. Então esses 64 vão para 32 tenistas, certo? Desses 32 tenistas, a gente vai ter quantas partidas? Cada 2 tenistas, né, vão se juntar para uma partida. Então a gente tem 32 tenistas e cada partida tem 2 tenistas, né? Então a gente vai ter 16 partidas, certo? 16 partidas. Vocês percebem que o número de competidores, ele sempre está caindo pela metade, certo? Sempre está caindo pela metade. E o número de partidas também, consequentemente, né, está caindo pela metade. 64, 32, 16. E ele vai cair a metade até um momento que vai sobrar só uma partida, que vai ser a partida final. Então a gente sabe que o número de partidas na primeira fase vai ser 64, como a gente descobriu aqui, né? Na segunda fase, 32, como a gente descobriu aqui. Na terceira fase, 16, como a gente descobriu aqui. E assim por diante, vai caindo pela metade. Então, na quarta fase, 8, que é a metade de 16. Na quinta fase, 4, que é a metade de 8. Na sexta fase, 2. E na
sétima fase, 1, que seria a partida final, né, do torneio. Então, o número de partidas necessárias para esse torneio é a soma desses valores aqui, 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. E a gente não precisa nem somar, porque a questão ela já dá a expressão feitinha para a gente. Então, 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Muito cuidado para não marcar essa, porque essa falta a partida final, né? A última partida, que estaria aqui. Então, ela não tem. Então, o gabarito aqui fica a letra E. De boa?